Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês de maneira especial, tá? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, tá bom? Deus, Ele é fiel e muito bom sempre, né? Ele está sempre conosco, em todo o tempo, tá? E nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Pai, e por este meio de nos comunicarmos. Podermos unirmos a nossa fé nesse momento, diante da Tua presença, para aprender mais de Ti, usufruir e gozar mais da Tua presença, Pai. Desfrutar da Tua presença, que é maravilhosa, é santa, é fiel. Não há como descrevê-la, não há como expressar. Não há palavras para expressar quão grande, quão maravilhoso Tu és, Senhor. Então nós Te bendizemos, louvamos, agradecemos e pedimos a Tua direção e a Tua bênção em nós, onde nós estamos, que a Tua presença esteja agora, pois é no nome de Jesus que nos reunimos diante de Ti, e logo, segundo a Sua palavra, que é fiel e não pode mudar, o nosso Senhor está onde nós estamos. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós. Te adoramos, Te louvamos, Te glorificamos, Te agradecemos, Te bendizemos em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa nesse momento de modo especial, que através dessa palavra haja edificação, exortação e consolação para a Tua glória. E que o propósito do Senhor se cumpra. A palavra do Senhor certamente não voltará vazia, mas prosperará para aquilo a qual foi enviado. Então nos abençoa, Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Nos dá o entendimento que precisamos, nos dá o espírito de sabedoria e de revelação. Em nome de Jesus, amém. Queridos, toda a glória ao nosso Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. A gente vai dar sempre continuidade aqui a este evangelho maravilhoso, segundo a narrativa de João, tá certo? Nós vamos ler capítulo 12, a partir do versículo 44 ao versículo 50. João 12, 44 ao 50. Tá bom? Diz assim: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então Jesus ele faz, um breve resumo da sua missão, do seu ensino, Ele diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo, ele crê na realidade, é no Deus vivo. Ele crê no Deus que fez os céus e a terra. Ele crê no Deus que é o Senhor de todas as coisas. Ele crê no Deus que é o Senhor, o Deus que mantém o universo, que rege o universo, que controla o universo, que controla os céus, a terra, o universo, todas as coisas, E como diz a Bíblia, todos os mundos, E todos os astros e tudo que existe
é dele, é por ele, é para ele e é por meio dele também, tá certo? Então, quando Jesus diz, olha, quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Quem crê em Jesus, crê no Deus vivo. Crer em Cristo é crer em Deus. Quem não crê em Jesus, não crê em Deus. Quem crê em Jesus, crê, de fato, no Deus vivo, no Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Ele também diz, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Né? Essa é uma palavra para aquelas pessoas naquele momento, no período que ele veio ao mundo, para cumprir a sua missão. As pessoas que o viam, ele dizia, você vê a mim? Na realidade, você está vendo o Pai. Você está vendo aquele que me enviou. Quem olha para mim e vê a mim, vê aquele que me enviou. É lógico que não na forma gloriosa de como ele é, mas no caráter, no espírito, na pessoa, na maneira e no poder. Né? Jesus curou leprosos, Jesus curou toda sorte de enfermidade, Jesus expeliu milhares e milhares de demônios, Jesus deu vista aos cegos, fez os mudos falarem, os surdos ouvirem, os paralíticos se levantarem, o coxo andar. Jesus curou toda sorte de enfermidade, Jesus curou todo tipo de doença, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus pregou, enfim, Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus foi transfigurado na frente de Pedro e Tiago e João, enfim, Jesus ele é Senhor, Jesus ele é Deus, o próprio João disse que ele que era desde o princípio, né? E ele é o verbo vivo que encarnou, que se fez homem e habitou no meio de nós, no meio daquelas pessoas que ele estava cheio da graça de Deus e cheio da verdade de Deus. Tá? Então ele diz, olha, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quando nós cremos em Jesus, nós de fato estamos testificando que cremos de fato no Deus vivo, no Deus único, no Deus todo-poderoso, no Deus verdadeiro. Tá certo? Depois ele diz, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Olhar para Jesus em pessoa era olhar para o Deus vivo em pessoa, para o Pai, para o Criador em pessoa. Ele estava ali na terra, na forma humana, como filho do homem, né? Como filho do homem. Jesus estava na terra como filho do homem, por isso muitas vezes, principalmente no Evangelho segundo Lucas, ele fala o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Então, Jesus estava ali, Deus estava ali como o Filho do homem, tá? Então ele diz, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. O apóstolo Paulo que disse que em Jesus Cristo, né, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Deus estava 100%, se é que a gente pode usar esse termo, né? 100% ou na totalidade, na plenitude da presença de Deus, estava em Jesus Cristo de Nazaré, que andava ali no meio daquelas pessoas, né? E que viveu 33 anos e 6 meses aproximadamente. Então ele está dizendo, né? Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus estava testificando que Deus estava na terra fazendo a sua obra e fez a sua obra, e graças a Deus. Por isso nós estamos aqui hoje. Cremos nele, temos a salvação nele. Né? Aí ele diz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Tá? O que é permanecer nas trevas? É permanecer distanciado de Deus. É permanecer alheio à vontade de Deus, ao conhecimento da vontade de Deus, à pessoa do Senhor. É permanecer desvinculado desse Deus que é luz. Tá? Vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Tá certo? Ou seja, quem crê em Jesus não permanece nas trevas da morte, nas trevas do pecado, nas trevas do engano, da mentira, da iniquidade, da opressão, nas trevas da ação demoníaca, nas trevas da condenação eterna. Ou seja, você crê em Jesus e ele veio para que aquele que crê nele de fato tenha vida eterna, tenha a luz do mundo e o siga, né? Ou seja, quem crê em Jesus não permanece em trevas, não permanece debaixo de uma vida de trevas, pelo contrário, né? Terá a luz da vida. O próprio Senhor diz. Aí aqui ele entra num ponto tremendo, né? Num ponto que toca a todo mundo, tanto daquela época, quanto nos dias de hoje, quanto enquanto houver terra, tá? E seres humanos. Ele diz,
se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. O momento da vinda do Cristo vivo, do Filho de Deus, do Verbo vivo, da Palavra viva, do Deus encarnado, do Emanuel, do Deus conosco, aquele momento ali era um momento de salvação. Tanto que o nome Jesus, que em hebraico se pronuncia Yeshua, né, significa o Senhor salvando, ou Jeová Yahvé salvando. Então, a vinda de Cristo naquele momento, né, não foi para julgar o ser humano, mas foi para salvar os seres humanos. Né? Na vinda de Cristo, só teve uma pessoa que foi julgada. Né? E nós já vimos aqui alguns dias atrás, se você lembrar, prestar atenção, ficar atento à palavra do Senhor, vamos ver que Jesus diz, agora é julgado o príncipe deste mundo, né? E agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, na vinda de Cristo, só uma pessoa no universo foi julgada. Só uma pessoa no universo foi o príncipe deste mundo, ou seja, o diabo, Satanás, a antiga serpente, né? Que estava lá no Éden, o dragão, né? Belial e todos aqueles nomes que só simbolizam o que é mal, o que é ruim, o que é tenebroso, né? O que é terrível, abominável, né? Então Jesus disse que ele, naquele momento, estava sendo julgado. No momento que Judas o traía, Satanás estava sendo julgado, porque o Filho de Deus seria entregue, fim para Satanás. Tá certo? O juízo já foi cravado, ou seja, agora é só esperar o tempo, é só cumprimento de tempo para que os eleitos sejam salvos e aí, meu amigo, virá o fim. Tá? Então vejam só, ele diz, né, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo, mas salvá-lo. É uma determinada coisa, uma coisa assim interessante, né? Será que todo mundo que ouve as palavras de Cristo guarda as palavras de Cristo? Nós sabemos que não, é claro, né? Nós sabemos que não, que nem todo mundo que ouve as palavras de Cristo guardam as palavras de Cristo. Mas ele diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Ou seja, eu estou pregando e não estou julgando não, né? Quem ouve, ouve, quem guarda, guarda, quem ouve, guarda, e quem ouve não guarda, mas eu não estou agora para julgar. Esse não é momento de julgamento. Eu não vou julgar ninguém agora, porque agora eu estou aqui na terra, como ele esteve na terra, né? Como filho do homem, né? Não para julgar, mas para salvar. Ele veio para operar salvação, trazer salvação, e isso ele fez. Ele disse, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Né? Veja como ele fala aqui, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar. Depois ele diz, se alguém me rejeita e não recebe as minhas palavras. Quem não guarda as palavras dele, rejeita ele. Você não pode ouvir alguém, dar ouvidos a alguém e rejeitá-lo. Né? Se você o rejeita, é porque você ouviu, mas não guardou, não observou aquilo que lhe foi ensinado. Então ele coloca aqui, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, versículo seguinte ele diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, né? Ou seja, o fato de ouvir a palavra e não guardar é o mesmo que rejeitá-lo. Imagina você, uma pessoa, ela ficar ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, se enchendo de conhecimento, recebendo a instrução, recebendo a sã doutrina, mas não pôr em prática. O que vai adiantar para essa pessoa? Pelo contrário, ela vai piorar a situação dela. Né? Cristo fala que se alguém cometer erros dignos de repreensão, né, não tendo conhecimento da vontade do seu Senhor, será punido com menor rigor. Né? Mas aquele que conhece a vontade do seu Senhor e faz coisas dignas de repreensão, será punido com maior rigor, com mais açoites. Tá? É como a pessoa que ela ouve, aprende, mas não pratica. E Jesus disse, se alguém ouve e não as pratica, me rejeita. Tá? E o que acontece com isso? Né? A pessoa ouvir e rejeitar. Imagina você, a pessoa tomar conhecimento da verdade, da sã doutrina, das verdades eternas, dos fundamentos eternos, da palavra eterna, do conselho de Deus, da vontade de Deus, da escritura sagrada,
né? E rejeitar essa palavra, e rejeitar o Cristo. Jesus, né, quando tentado lá no deserto por Satanás, que Satanás disse, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, ele diz o quê? Não, Senhor, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus é o que dá vida ao homem, vida eterna ao homem. E a palavra que sai da boca de Deus. Aqui diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, imagine você, alguém receber o pão da vida e não comer. Né? A pessoa está recebendo o pão da vida, mas ela não come. É a mesma coisa, ela recebe o pão da vida, olha, aqui está o pão da vida. Isso aqui é o conteúdo que você precisa ter conhecimento. Essa é a palavra que você precisa aprender, essa é a palavra que você precisa conhecer, dar o devido crédito e pôr em prática, porque senão não adianta nada. É como uma pessoa, né, que doente, ela vai ao médico, o médico prescreve lá um remédio para tratar a sua doença, ela vê o remédio, ela compra o remédio, ela tem lá o frasco do remédio, ela sabe o que tem dentro do remédio, ela acha até bonito, ela sabe para que serve, mas ela não toma aquele remédio. O que vai acontecer? Não? É a mesma coisa, é a pessoa que ela é instruída na palavra, que ela aprende a palavra, que Deus tem dado a ela dia após dia, vez após vez, ano após ano, o conhecimento, o conselho, a orientação, o encorajamento, a exortação, a edificação, e ela simplesmente rejeita aquilo. Por quê? Porque não pratica a palavra do Senhor. Jesus disse, meu amigo, esse momento aqui não é um momento de julgamento. Nós estamos hoje vivendo um momento que não é um momento de julgamento. Haverá um momento de julgamento. Jesus Cristo disse, se alguém rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Aí ele acrescenta, a própria palavra que tenho proferido, que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Veja que a palavra de Deus, aquilo que vem para a vida da pessoa, quando essa pessoa rejeita a própria palavra, que um dia para ela é salvação, no outro dia será para condenação, para juízo eterno. Porque a pessoa ouviu a palavra, tomou conhecimento, recebeu, mas não praticou, não obedeceu. O apóstolo Tiago diz, olha, nós não somos salvos somente pela fé, mas pelas obras também. Alguém te dirá, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Né? A fé sem obras é morta em si mesma. Para nada serve. Ela não é poderosa para salvar ninguém. Uma fé sem obras. Uma fé, meus amados, sem obediência não tem valor algum. Jesus está dizendo, olha, você ouviu, não recebeu, não vou julgar você. Mas vai chegar um dia em que a palavra que você ouviu, que a palavra que para você era vida, esta mesma palavra agora vai ser aplicada para você, te julgando. E certamente não será para a salvação. Tá bom? Jesus diz, por quê? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, né? Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Ou seja, a mensagem de Cristo era a mensagem do próprio Pai para a raça humana, era do próprio Pai para a humanidade, para mim, para você, para todas as pessoas. A palavra de Cristo é a palavra que procede de Deus para nos dar a vida eterna. Né? Então essa palavra, a palavra que procede do Deus vivo, do único Deus, para nos salvar, uma vez que nós a rejeitamos, como seremos salvos? É nós rejeitarmos a nossa própria salvação. Veja que é uma loucura o homem ouvir a palavra de Deus e ele não praticar. É suicídio. Ele está atentando contra a sua própria vida. Né? É como um pregador britânico, uma vez eu ouvi ele dizer, a pessoa está juntando lenha para a própria fogueira. É você tomar conhecimento da vontade de Deus e não praticar. É tomar conhecimento dia após dia, aprender dia após dia e não viver essa palavra. Jesus diz, eu sei que o mandamento do Senhor, do Deus vivo, é a vida eterna. O mandamento dele é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Ou seja, Jesus ele foi fiel na transmissão daquilo que Deus tinha
para a raça humana, para o ser humano. Jesus falou tudo que o Pai o havia ordenado, né? Então é o próprio Deus se manifestando através do seu Filho, do Filho do homem, como o Filho do homem. É o verbo vivo, a palavra da criação de Deus, o Deus da criação, Deus que criou todas as coisas, vindo como Filho do homem, falando ao homem palavras de salvação, a palavra da salvação, o evangelho da nossa salvação. Isso não pode ser rejeitado. Jesus Cristo, ele assemelha, né, lá em, deixa eu dar uma pescada aqui, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Veja o que diz a Bíblia, né? Mateus 7, do 24 ao 27, né? O títulozinho aqui fala sobre os dois fundamentos, tá? Mateus 7, do 24 ao 27, Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus amados, ouvir a palavra de Deus e não praticar, só se pode esperar ruína por isso. É desprezar a própria ação de Deus para a nossa salvação. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus, né? A gente não pode desprezar essa palavra. É Deus falando para nos salvar. É Deus nos anunciando o que devemos saber para fazer, para pôr em prática. Então, não despreze a palavra do Senhor. Jesus disse que o homem que ouve as palavras dele e as pratica é como um homem sensato, prudente, que vai e edifica sua casa sobre a rocha. Aconteça o que acontecer, ele continua firme ali, porque o seu alicerce é a rocha. Mas aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é como um homem insensato, como um homem tolo, que edifica, constrói a sua casa na areia, sem fundamentos. É uma casa construída, porém sem fundamentos. Assim a pessoa, ela caminhar para uma igreja, ela assistir aos cultos, ela dá dízimo, ela dá oferta, mas ela não obedecer a Deus. Ela continuar nos pecados, ela continuar vivendo na prática do pecado, ela continuar, enfim, como que, sei lá, desprezando a palavra do Senhor. Jesus diz, amigo, é como uma pessoa louca, tola, doida, sem juízo, sem capacidade de avaliação, sem discernimento, sem entendimento, que vai e constrói uma casa sem alicerces. E quando o vento vem e dá de ímpeto contra essa casa, ela cai, né? E Cristo diz aqui que é o quê? É grande a ruína desta casa. Na realidade, a casa não é a casa é a pessoa, é a vida da pessoa diante de Deus, né? Grande é a ruína desta pessoa. Grande será a ruína daquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica. Grande é a vitória, é a recompensa, é o galardão daqueles que ouvem e as praticam. Mas aquele que ouve e não pratica, grande será a ruína dessa pessoa. Tá? O apóstolo Tiago, na sua carta, né, na sua epístola universal, no capítulo 1, ele diz que nós não devemos só sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, senão a gente vai estar se enganando. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A própria Bíblia diz que, olha, não seja só ouvinte. Deus está falando aqui, dizendo Francisco, João, Paulo, Ana, Antônio, Maria, Gerson, não seja só ouvinte, meu amigo. Não engane-se a si mesmo. Pratique a palavra de Deus. A palavra do Senhor, meus amados, é para ser praticada. É para você crer, para você conhecer, crer e praticar ela.
Senão, meu irmão, a gente está perdendo tempo. Senão a gente está construindo a nossa vida sobre areia, sem fundamentos nenhum. Levanta a parede, não tem viga, não tem sapata, não tem coluna, não tem pilar, não tem amarração, não tem nada, né? É só areia, só o barro. Meu irmão, uma casa assim cai, vai cair, é certo que cairá e será grande a ruína. Vocês entenderam? Então, assim, Jesus, ele diz, olha, eu estou vindo aqui hoje para salvar. Eu estou aqui para salvar. Eu estou pregando uma palavra. Não é de mim mesmo. É como o Pai tem dito, eu falo. Como Ele me instrui, eu digo. Eu não falo de mim mesmo. A vontade dEle é a vida eterna. Mas, se alguém ouvir, não guardar, rejeitar, a própria palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Ou seja, torna a dizer, aquela palavra que é pregada para a salvação vai ser a palavra que condenará os que não praticam. A coisa é séria, né? Imagina você, hoje a palavra de salvação. Não tem coisa mais maravilhosa hoje do que a palavra da salvação. E quantas pessoas estão brincando com Deus, sem temer a Deus, estão na igreja sem o temor do Senhor, mentem abertamente, mentem sem problema nenhum, muitas vezes adulteram, ainda que seja com os pensamentos, ainda que sejam com os olhares, ainda que sejam com ações, fazem o que não devem, roubam a Deus muitas vezes, estão ali na igreja, sabe que tem que ser fiel no dízimo e não é fiel no dízimo, tá certo? Fica mentindo contra Deus, fica roubando a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, vós, a nação toda, porque roubais a mim. Né? É o que o Senhor diz. Então vejam só, não adianta só congregar, não adianta só fazer parte de uma igreja, não adianta só descer as águas lá e se batizar, não adianta levantar a mão e confessar Jesus, se não pôr em prática a palavra do Senhor. Entenderam? Então, se não põe em prática, duas coisas nós vemos aqui que acontecem. Primeiro, a queda é certa, grande será a ruína. Né? E em segundo lugar, a própria palavra, que um dia foi para a vida, será agora para a condenação dessa pessoa. Por isso eu tenho dito, olha, quando o evangelho é pregado, ou vai haver vida, ou vai haver morte. Ainda que a palavra é boa nova de salvação. Por que morte? Porque nem todo mundo recebe. Grande parte, a maioria das pessoas, elas rejeitam a palavra de Deus. Elas rejeitam simplesmente. Veja as igrejas, né? A quantidade de pessoas que tem no seu bairro, na sua rua, e o tamanho da igreja, a quantidade de pessoas que tem dentro. É insignificante, é 0,0 alguma coisa. Né? Aí a igreja maior tem lá, sei lá, 800 membros, 400 membros, 2.000 membros. E de repente dos 2.200 é que é realmente fiel a Deus. E então, número não é nada. Senhor não conta com número, o Senhor conta com obediência, com servos obedientes e fiéis. Se tiver um para Deus, tá bom. Se tiver um, tá bom. Cristo não morreu em vão. Tem 200, melhor ainda. Tem 1.000, melhor ainda. Mas o que tem de gente dentro das igrejas, sem o temor do Senhor, sem praticar a palavra, mentindo, sendo falso, invejando, fazendo tanta coisa errada, tanta coisa ruim, tanta coisa para a própria condenação. Então é como Tiago disse, irmãos, não sejais somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Tá? Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, o Pai, senão por Ele. Não há como chegar a Deus sem Jesus, e Jesus é a verdade. Tá? Então, guarda isso no teu coração, creia na palavra, conheça e creia na palavra e viva a palavra. Tá? O mais importante é viver a palavra. Tá? Eu conheço um irmão que ele dizia assim para mim, poxa, pastor, tem gente que conhece tanto a Bíblia, ele disse, olha, eu quero conhecer um versículo e guardar aquele versículo, eu quero ser obediente, o que me interessa é ser obediente. Né? Que adianta ter conhecimento, ou muito conhecimento, ou pouco conhecimento?
mas não obedecer aquilo que lhe é ensinado, né? Rejeitar a palavra do Senhor é terrível, tá? Grande é a ruína, a queda é certa e o juízo virá para a condenação. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo disse, quem crê em mim, meu amigo, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. Então, a Ele toda a glória, porque é Ele quem opera a salvação na nossa vida. Tá? Então, entregue a tua vida ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. E esse tempo é tempo de conserto. É tempo de mudança, é tempo de arrependimento. É tempo de se converter a Deus, é tempo de dizer, Senhor, muda meu coração, me converte a Ti. Você sabe quem é você, você não é um tolo. Você sabe quem é você. Você sabe se você erra e onde você erra e o quanto você erra. Você não é um tolo. Você não é um débil. Você tem entendimento. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que no último dia, no último momento, chegará a hora em que todos os pecadores serão convictos. Eu digo a você que vai chegar uma hora que nenhum pecador negará o seu pecado, irmão. Hoje há muitos pecadores que negam. Ah, Deus, eu fiz isso por aquilo, eu fiz aquilo por aquilo outro, fiz isso porque fulano me fez isso. Oh, Deus, eu fiz isso porque eu era fraco. Mas vai chegar a hora, meu amigo, a hora do juízo. Que não vai ter desculpa nem para quem provocou, para quem fez, para quem não fez, para fraqueza, para imperfeição, nada. Vai chegar uma hora que vai ser sentença, juízo, recompensa eterna, hora da verdade, hora do ou é entrar no reino ou é ser expelido e expulso dele para todo sempre. Então, irmãos, é tempo de conserto, é tempo de se voltar a Deus, é tempo de se converter a Deus, é tempo de buscar santidade, é tempo de dizer, Senhor, me guia no caminho da Tua santidade, Senhor, me leva à Tua santidade, me conduz à Tua santidade, me enche do Teu Espírito, me dá a Tua graça, me dá a Tua força, me ajuda, me abençoa, me dá poder para Te obedecer. Tem gente que quer poder para aparecer. Eu e você precisamos de poder para obedecer ao nosso Deus. A própria palavra diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A Bíblia não fala de poder, de dom, de nada. Nada disso tem relação com salvação. Pelo contrário, né? Muitos também me dirão no último dia, Senhor, em Teu nome expelimos demônio, profetizamos, operamos muitas maravilhas. Vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então, meus amados, é tempo de consertar, é tempo de dizer, Deus, eu sei que daqui a pouco eu vou me encontrar contigo. Senhor, eu quero me encontrar contigo puro, eu quero me encontrar contigo santo, eu quero me encontrar contigo restaurado, curado, libertado, salvo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero me encontrar contigo firme. Eu quero, como diz a Tua palavra, quando me encontrar com o Senhor, estar de pé e firme na Tua presença. Não cambaleando, tremendo, caindo, mas firme na presença do Senhor. É tempo de salvação, é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de consagração, é tempo de poder, é tempo de leitura, é tempo de meditação, é tempo de conserto, é tempo de mudança, meu amado. É tempo de mudança. Muda em nome de Jesus para salvar tua alma. Muda, mas muda mesmo. Para de andar do jeito que está andando e muda em nome de Cristo, porque o Senhor te dá poder, meu irmão. Se você quiser mudar, Jesus, o Espírito de Deus, Ele vai te dar o poder para mudar. Se o Senhor encontrar sinceridade e verdade no teu coração, Ele te dará o poder. A palavra do Senhor diz, porque Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a verdade dentro, interna, no nosso íntimo. Deus ama a verdade. Seja verdadeiro com o Senhor. Ore a Deus, você se conhece, você sabe se você está bem ou se está mal. Então você clame ao Senhor. Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu quero ser diferente na sua presença. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu não quero ter do que me envergonhar na sua presença. Senhor, eu quero manejar bem a tua palavra. Eu quero me apresentar diante do Senhor como um obreiro, um servo aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amado, é tempo de mudança,
É tempo de salvação, ainda é tempo de salvação. Então busque essa salvação, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por essa porta. E porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos dão com essa porta. Paulo disse, meus amigos, muitos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Corra você de tal maneira que o alcanceis. Jesus te chamou, a salvação é para você. Faça alguma coisa, não que ela dependa de você, mas você vai precisar viver dentro dos padrões de Deus. Não haverá salvo, escreva o que eu estou te dizendo, não haverá salvo fora dos padrões de Deus. Tem muitos loucos aí que acham que vivendo de qualquer forma, andando de qualquer maneira, serão salvos. Nunca serão salvos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Grave. Não tem conversa de eleição, de predestinação. É eleito, é predestinado. Se esforce para fazer o que agrada a Deus. Os eleitos, os predestinados, eles se empenham, eles fazem de tudo para viver para Cristo, porque para eles o viver é Cristo e o morrer é ganho. Entendeu, queridos? E a vida que temos agora, temos que viver na fé do Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, de conversão, é tempo ainda de salvação. Batalha para salvar a tua alma. Tá? Porque, como eu te disse, fora dos padrões de Deus não haverá salvação para Senhor ninguém. Ninguém viverá em pecado e será salvo. Tá? Ninguém viverá em pecado e será salvo. Tá certo? O fim do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como o Senhor diz lá no Antigo Testamento, eis que hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência depois de ti. Querido, tempo de mudança, tempo de salvação, tempo de arrependimento, tempo de conversão, tempo de conserto, tempo de se emendar, tempo de voltar para Jesus, tempo de obedecer a Deus, tempo de clamar ao Espírito de Deus pelo poder, pelo amor, pela graça, pela fé, pela humildade, pela mansidão e pelo domínio próprio. Tempo de clamar a Deus para frutificar esse resto de vida que temos, seja pouco, seja muito, ninguém sabe, vamos frutificar para a glória do Senhor. A graça seja multiplicada, irmãos, na vida de todos vocês, que Deus abençoe vocês, poderosamente, tremendamente, em o nome santo de Jesus. Mas é tempo ainda de se converter a Deus para alcançar a salvação, porque sem conversão não há salvação. Sem padrão de Deus, não há salvação. Na falcatrua, no pecado, na imundície, não há salvação. Ninguém se engane, tá? Ninguém se engane. Né? Pecador não vai para o céu em pecado, não. Pecador ele vai para o céu depois que ele se arrepender, depois que ele for tratado e purificado em nome do Senhor. Ele não sai da terra e entra no céu cheio de lama, não. Tá certo, queridos? Tem que ser purificado, tem que ser lavado no sangue. Tem que ser purificado, tem que passar pelo conserto para poder entrar, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês em nome do Senhor. Mas busque, meus amados, mas busque mesmo conversão diante do Senhor. Em nome de Cristo, o chamado de Deus para nós é para que nós alcancemos o seu reino e glória para todo sempre. Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira e muito menos em pecado. Se arrependam e creiam e entrem pela porta estreita. Tá certo? A graça seja com todos vocês. Até sexta-feira, se Deus nos permitir, em nome de Cristo. Que Deus abençoe a nossa nação, nossa terra, nosso país e a nossa vida, nos livre do mal e traga cura em nome do Senhor. E abençoe essa terra, gerando empregos em o nome do Senhor, meu amado. Vamos orar a Deus e pedir. Eu tenho orado, ore e peça também, Senhor, abre porta de trabalho para quem está sem trabalho, Senhor, meu Deus. Porque, meus amados, não tem coisa pior do que um ser humano desempregado, tá certo? Um pai de família ou um jovem que se formou e precisa trabalhar, né? Ou uma mãe de família também, tem muitas mulheres aí que são mãe e pai de família, quem sustenta a mesma casa,
que o nosso Deus use de misericórdia e faça gerar muitos, milhões e milhões de empregos nessa nação, em nome de Cristo Jesus. Amém? As portas já estão começando a melhorar um pouquinho, abrir aqui, abrir ali, mesmo em meio à pandemia. Louva a Deus, que Deus nos abençoe. Paz do Senhor, boa noite, até sexta, com a permissão do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.